Olá, moçada, mais uma vez sejam bem-vindos ao podcast MX Trilha, mais um programa que a gente traz aí informações do mundo da motocicleta, do mundo off-road, e a gente hoje recebe uma pessoa muito interessante conosco aqui, Bernardo Magalhães, como dizia aí o Zezito Ticozinho. É isso aí. E aí, B, tudo certo? Tudo bom, obrigado aí, cara, mas legal, bom te ver. Seja bem-vindo, obrigado por nos prestigiar. Que isso, prazer. Ô B, como é que foi o começo da sua trajetória? Você andou de bicicross? Você chegou a andar de bicicross? Pô, assim, andei, né? Vou fazer uma história longa, curta, né? Mas é o seguinte, meu pai, ele gostava de automobilismo, ele apaixonado, e andava de kart, acompanhava as corridas de carro, sabe? Chegou a correr de carro, mas ele era o kartista, sabe? Tanto assim, o Toninho da Mata é meu padrinho de batismo, sabe? Então, assim, era isso. E a minha mãe, aproveitando que meu pai ia para as corridas de kart, etc., montou uma equipe de cronometragem. Entendeu? Isso eu era, assim, recém-nascido. Né? E eu adorava ir para as corridas, e quando eu ia para as corridas, meu pai ficava lá envolvido, e minha mãe trabalhando na cronometragem, eu ficava sempre na cronometragem. Normalmente a cronometragem era em cima do caminhão do corpo de bombeiro, essas coisas que tinha na estrutura das corridas, né? E aconteceu que em 1970 e pouquinhos, né, eu tinha tipo uns 4, 5 anos de idade, né? A minha mãe foi trabalhar numa corrida de motocross. Entendeu? Eu gostava muito dos karts. Cronometragem. Eu gostava muito dos karts, mas na hora que eu fui numa corrida de motocross, bagunçou minha cabeça. Esse negócio é interessante. Bagunçou minha cabeça. Foi lá em Betim. Entendeu? Aí depois, mais ou menos em 77, 78, com o ambiente de trilha começando, meu pai começou a fazer trilha, e aí eu já, poxa vida, esse negócio deve ser uma coisa incrível. Aí pronto, aí eu tinha bicicleta, andava de bicicleta, então 1979, 80, 81, né? E fazia, aí construímos lá, eu morava fora da cidade, então era propício, né? Porque eu tinha muita área livre, então fazia uma pistinha aqui com enxada, outra ali. Um dia o cara lá, um vereador de Brumadinho, arrumou um trator, aí eu com os amigos a gente conseguiu fazer uma pista legal mesmo, de bicicross. Aí tinha a pista do Luizinho no Jardim Canadá, que era Cassinho, né? Então o Cassius Nunes, conheci o Cassius Nunes lá no início dos anos 80. O Cassim foi piloto de bicicross. Foi, muito bom. O Milton Furtado. Da Milton promotora. Furtado dava 360 num salto lá, rapaz. Eles fizeram uma propaganda uma vez da refrigerante Guaraná. Do Guaraná Antártica. O Luiz Felipe era o júnior da equipe. O Braga Bastos? Ué. Então, lá no Jardim Canadá tinha essa pista do Luizinho, que era o centro do bicicross em Belo Horizonte, entendeu? Depois teve a pista do Mineirinho, teve a pista do Parque dos Mangabeiras, mas assim, vamos colocar que a pista hardcore, né, de Belo Horizonte era a pista do Luizinho no Jardim Canadá, onde que a turma mesmo andava e mandava a perna lá, né? Entendeu? Então eu ia para lá, e aí eu conheci, foi onde eu conheci o meu cunhado, né, que é o Elinho, aí o Cassius Nunes, o Milton Furtado, que nós somos muito amigos até hoje, né? E pronto, aí a partir daí depois veio uma moto e o resto... A vida seguiu. A vida seguiu. A gente não apresentou você aqui, mas eu tenho a obrigação de fazer, porque a gente falava agora há pouco aqui que a vida está passando muito rápido. Tem pilotos atuais que vão ficando fora da mídia, porque a internet ela vai colocando coisas mais importantes, mais atualizadas, e com isso vão apagando memórias que, para que não é muito tempo atrás, mas de 20 anos atrás. Né? Eu acredito que tenha sido isso, nós vamos falar aqui, mas o tempo que você parou de andar de moto. Foi exatamente, 20 anos. 20 anos, 2004. Né? Pois é. Então, assim, para quem não conhece, pessoal, Bernardo Malheiros Magalhães, o B, foi o piloto mais completo que nós tivemos no Brasil. Ele corria e ganhava, né, as provas de enduro regularidade, enduro fim, que naquela época não era tão divulgado como hoje, mas ele
era uma das boas praias dele, que reunia ali o enduro de regularidade com o motocross, e de motocross. Um cara que nos orgulhou muito, e a gente tem esse dever de apresentar e nunca deixar essa memória apagar desse grande piloto que é o B. Exemplo disso é o Bezinho, que a gente fala tanto nele hoje, piloto de motocross, foi campeão brasileiro agora, foi campeão do Arena, foi campeão de enduro. O pai dele, né, que é o Jason Tiburcio, né, lá do Posto Paulista, né, ele acabou colocando o nome do filho dele em homenagem ao B, em sua homenagem, né? E essa coisa também do Bezinho fazer hoje o motocross e o enduro se espelhou em você também, né? Então isso é muito interessante, e o Bezinho, ele já está dando frutos de exemplo, ou seja, os meninos lá da categorias de base, vou dizer, por exemplo, o Henrique Spinacé, que é um grande piloto de 8 anos de idade, mas é um monstro, garoto, lá do Espírito Santo. Ele está fazendo motocross, campeonato brasileiro de motocross, campeonato brasileiro de enduro, com 8 anos. Então, veja bem, o Bezinho, que tem 16 anos, se espelhou em você, com os pais, é claro, e os pais do Henrique, que é o Vinícius Spinacé, está se espelhando também no Bezinho. Então, isso é muito importante, ou seja, está dando frutos, né? E então a gente vai contar um pouquinho da vida do B aqui hoje. E um dos momentos, B, que eu não, acho que nunca vou esquecer, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viver um pouco da sua história, de ver lá no Mundial, ali no Rio Verde, Rio Verde... Rio Verde. Ali no Jardim Canadá, Não, Rio Verde. Rio Verde, lá onde é a cidade administrativa hoje. Lá mundial, no Serra Verde. Serra Verde. Mundial de motocross ali. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Me arrepio. Na largada, você virou para a arquibancada, levantou os braços, acenou para todo mundo, e foi uma loucura, né? Você lembra disso? Lembro demais. Você era um cara muito respeitado. Esquecer. Né? E você andava realmente muito bem, né? No motocross e no enduro. Obrigado. E uma das coisas que eu me lembro demais foi do Enduro da Independência de 1991. Equipe Haas Motos, né? Que vocês andavam, você e o Gui, né? Isso. O nosso Gui que... Como é que tá o Gui? Tá bem? Assim, ele ficou com sérias sequelas, né? Então, assim, hoje ele vive, né, numa clínica, né? Que ele está sendo bem cuidado lá na clínica. Então, do ponto de vista motor, assim, perfeito, né? Então, assim, ele anda, ele faz tudo de maneira, assim, perfeita. Mas ele não conecta, né? Ele, tipo, desconectou. Sabe? É o Gui Campos, pessoal. É outra lenda também. Meu melhor amigo, nós somos criados juntos e a gente começou a vida, né, no esporte juntos, entendeu? E a gente foi criado no mesmo bairro, né? Então eu conheço ele desde sempre, né? E a gente era muito amigo, estudava na mesma escola e coisas do tipo, e demos passos todos no esporte juntos, né? E eu sou padrinho da filha dele, até hoje sou amigo dele, muito, né? A gente tá constantemente juntos. Então, eu lembro dessa prova, 1991, eu participei daquele Enduro da Independência, daquele ano, e vocês estavam estreando duas Agrale, que era a coisa mais linda do mundo, né? À frente da Cerbis. Isso, um farol diferenciado. Porque era o Luizinho Haas, né? E ele conseguiu, né? Ele cuidava da equipe da Agrale, né? Que virou a equipe tipo oficial da Agrale, né? E ele também era importador da Cerbis, então ele conseguiu, junto com a Agrale, autorização para usar uns plásticos da Cerbis, né? Ficou maravilhoso. A moto ficou joia mesmo. E foi um período muito legal, sabe, Mauri? Porque a gente ia muito para Caxias do Sul desenvolver a moto, desenvolver as peças, sabe? Então foi um período, assim, do ponto de vista profissional, muito legal, sabe? Então tinha o pessoal, né, o Baumgarten lá no Rio Grande do Sul, todo o pessoal da engenharia da Agrale, sabe? Então era assim um período bem
bem legal, sabe? E que vocês levaram a Grale lá em cima naquele... Pois é, 91 e 92 a gente ganhou muita prova. 91 o Gui venceu a prova daquele ano e 92 você venceu. Isso, e a gente ganhava assim, olha, em 92 as provas assim, por exemplo, ranqueadas do TCMG, a gente ganhou todas. Pois é. Sabe? Então, assim, a gente realmente ganhou muita prova. Foi um período muito bom mesmo, sabe? Assim, como eu te falei, do ponto de vista profissional. Você sentia, assim... sabe, sentia que tinha uma importância no que você estava fazendo, sabe? Então era uma coisa assim gratificante. O Luizinho, assim, muito sério, muito organizado, aí tinha o Fernando Rangel trabalhando na parte mecânica, sabe? Então, assim, tinha uma estrutura muito bem profissional, assim, ainda mais para a época, sabe? Não era uma coisa muito usual na época. E vocês eram dois garotos, assim... que chamava atenção demais, né? Por exemplo, pelas tocadas suas e pela própria vestimenta. A gente falava aqui agora há pouco com os outros convidados aqui sobre o piloto se portar, né? Como o piloto deve se comportar diante do seu patrocinador, da roupa que ele veste, né? Então a gente sempre via você com bons olhos. Um ano atrás, 1990, vocês corriam pela Motocity XLX 350, era a coisa mais linda do mundo também. Né? Você lembra dessa? Demais, demais. Mas então são as coisas assim, você falando... Ela é SMPB. Você falando isso aí, Mauro, assim, legal. Não foi muitas vezes que a gente escutou esse tipo de retorno, né? Mas o objetivo era esse, então... Deu certo, né? Que era exatamente passar uma impressão boa, então ter cuidado com o equipamento, a combinação de cores, sabe? Então, assim, como os patrocinadores eram expostos, sabe, no equipamento, então, assim, a apresentação da motocicleta, né? Como os adesivos estavam colocados na moto. Então, assim, a gente tinha todo esse cuidado, né? E a gente queria passar, assim, né? A impressão do profissionalismo e cuidar de todo mundo que estava investindo ali, né? Entendeu? Porque, assim, a gente já tinha uma bagagem, né? Então, por exemplo, você citou mesmo, 92. A primeira competição que eu fiz foi em 83, né? Então, eu já tinha 10 anos ali nas costas, né? Em 83 você fez o quê? A primeira prova que eu fiz foi o Enduro do Milho, em Patos de Minas. Patos. Mas aquela... o Enduro Independência você fez em 83? Não, eu fiz em 85. 85. 85. Porque ainda tinha, em 84, tinha toda uma questão de menor de idade, etc. Você tinha 16, 17? Eu sou de 69. Né? Então, em 85, a gente conseguiu ir sendo menor de idade, não tinha carteira, aqueles negócios todos, né? Então tinha aquela questão de legislação, porque você andava em via pública, né? Tinha todo um negócio assim, né? Mas, então, quando foi em 92, já tinha, assim, bastante tempo. E era, assim, uma luta danada para arrumar dinheiro, para fazer a prova. Então, por exemplo, você falou 85. Para fazer o Enduro da Independência 85 foi uma luta, sabe? Eu já estava fazendo os Enduros, então a gente tinha que selecionar as provas para não gastar o dinheiro todo, para ter dinheiro para ir no Enduro da Independência, sabe? Então, sempre a luta era, né? Acaba que dinheiro acaba, né, sendo um fator importante para caramba e difícil, né? O Serginho Malheiro, seu pai, o Ticó, né? Glauco. O Sérgio Malheiros é meu tio que foi presidente do Trail Clube. Meu pai, o Glauco, o Ticó. O Ticó, o Ticó. Ele andava de moto, ele corria. Ele fez Enduro, ele fez o Enduro da Independência, esse de 83 ele fez. Agora me escapou se ele fez ou se ele estava trabalhando, porque ele trabalhava organizando o Trail Clube, então não sei se em 83 ele fez o Enduro da Independência. Não, ele fez o Enduro da Independência, ele participou. E o Serginho que ajudava a fazer as provas. Chegou a ajudar o Kio da Super Alfa? Demais, exatamente. O Sérgio Malheiros, que é esse meu tio, irmão da minha mãe, né? Falecido, infelizmente, né? Então, assim, aí meu pai, ele sempre envolvido no TCMG e na questão de organização de prova, etc. Aí ele parou? Quem? O seu pai? Não, aí parou. Quando você começou a andar?
Não, aí eu fiz enduro 7 Horizontes de dupla com ele, sabe, foi legal pra caramba. Que ano, Pra mim foi legal pra caramba, na época ele me xingou muito que eu era muito lento, entendeu? E até hoje ele conta essa história, nossa, chegava no final do dia, assim, eu tava sem paciência nenhuma, né, então assim, mas foi super legal, então a gente fez muita trilha junto, né, foi até engraçado, né, eu sempre fui criado ali no Retiro das Pedras. E então, quando eu tinha, assim, uns 9 anos de idade, 10 anos de idade, meu pai fazia umas trilhas, assim, eu pedia pra ele, pô, me leva na garupa e tal, né? Eu tinha uma BMX, né? E ele fazia umas trilhas. Eu cheguei, imagina, com 10 anos de idade, virei pro Gui e para mais 2 amigos meus, que eram irmãos, um xará meu, Bernardo, outro Francisco, sabe? O apelido era Ovo e Ovolino. Aí eu falei pros 3, né? Falei assim, aqui, eu já sei um caminho que vai ser espetacular, nós vamos fazer amanhã. A gente tava de férias em julho. Saímos de BMX, com 10 anos de idade, saímos do Retiro das Pedras, fizemos o que era Speedway, chegamos lá na Ponte de Barro, no início da Perdizes, fizemos a Perdizes, fizemos a Desaparecidas, cruzamos lá para o Jardim de Petrópolis, descemos do Jardim de Petrópolis, subimos o Lair, chegamos na Corcovas, que nem existe mais, que hoje é um asfalto lá de um canil, chegamos em Macacos, entendeu? Resultado, 10 anos. A gente ficou 14 horas fazendo essa trilha. Então, quando eu cheguei em casa, entendeu? A gente saiu às 7 horas da manhã, a gente chegou em casa, era mais de 10 horas da manhã, meu pai já estava assim, já sei o que o Bernardo foi arrumar, acho que ele foi fazer a trilha que ele fez comigo de garupa, ele estava já de roupa, pronto para fazer ele tinha ligado para um amigo dele, para ir junto com ele, que eu disse, ó, tô achando que o Bernardo foi fazer trilha com a BMX dele e ele deve estar no meio do mato aí, nós temos que achar ele. Só para não perder aqui o raciocínio, para ver se a gente chega lá onde eu quero chegar. Ali em 83, o Beto e o Helder venceu a Independência, em 84 o Cadim, junto com o Jader, venceu a Independência. Aí, lá em 86, chegou a Gralha. E aí eles pegaram o Helder e o Cadim colocaram na equipe, né? Só que era uma 16.5, né? Que eles andavam, acho que foi a primeira moto que veio, era 16. Aí depois, em 87, eles já colocaram a 30.0, até chegar nessa geração suas aí, né? Da 27,5. 27,5 que estourou, né? E, igual eu falei, graças a um trabalho também seus de divulgação, porque naquela época não existia o que nós temos hoje, né, B? Que é a mídia, né? Então, vocês que mostravam aquelas motos. A Haas era um sonho de consumo, era uma casa dos sonhos, né? Ir na Haas, ver as motos. O cheiro daquelas motos era sensacional. Então, aí começou, e aí todo mundo já conhece a história da Gralha. Hoje você fala assim, tem uma Gralha, nossa, é a melhor moto que naquela época, né? A moto... porque ela tinha, assim, um motor, né, bem mais forte que o da DT-180, né, e ela não tinha o peso das XLs, né? Então ela acabou tendo uma relação peso-potência bem interessante, né? A questão de ser refrigerada a água, né, que tinha a questão assim, o pessoal apanhava um pouco, o negócio de ferver, etc., mas ela permitia ali, né, uma linearidade assim, na carburação, né, e tinha alguns recursos, né, eu particularmente, né, eu gostava muito assim da DT-180, assim, do chassi para fazer nas curvas, principalmente curvas fechadas, sabe, coisas do tipo. Naquela época mais estilo motocross, né? A DT andava melhor. Então, assim, o chassi dela era mais legal, assim, sabe? A Gralha, ela, poxa vida, para você deitar ela mesmo numa curva bem fechada, eu achava ela bem mais difícil. Só que mais do que compensava no tanto de motor que tinha a mais, entendeu? Então, era até uma das sugestões que a gente trabalhava com o pessoal da engenharia da Gralha, sabe? Da gente mudar o chassi para tentar melhorar algumas características ali, né? Entendeu? Mas, enfim, era isso. Era uma, então, né? Essa moto, a pergunta é a seguinte, essa moto que descobriu o Morro do B, que é a famosa trilha que tem até hoje... Não, pois você sabe que o morro foi com uma DT 180, né? Foi DT? Eu inclusive, eu tracei ele descendo. Então eu cheguei lá e falei assim, caramba, esse lugar aqui vai dar um subidão interessante pra caramba.
Aí eu parei lá embaixo, fiquei olhando e tal, e era a região que eu fazia várias pistinhas de curva, como se fosse um cross-test de enduro fim, sabe? Ali, porque era um cerrado, né? Circuito de treino. Então era um cerrado, então principalmente na época ali de agosto, que dava umas queimadas, que aí o cerrado ainda, né, queimava, eu adorava fazer as pistinhas ali, né, fazer os traçados andando com a moto mesmo. E eu tinha feito um traçado lá no pé da montanha, sabe? E aí eu falei assim, caramba, dá pra subir. Aí eu falei assim, não, mas quer saber o negócio? Dei a volta na montanha e desci, sabe? Aí pra marcar, porque eu queria ver se tinha alguma pedra escondida ali, que eu falei assim, pronto. Aí realmente na primeira descida eu achei um degrau de pedra. Até uma hora que eu desci num lugar lisinho. Aí eu falei assim, beleza. Aí fui de novo, desci travando bem o freio pra marcar bem o mato, né? Eu falei assim, agora aquele é o lugar de subir. Aí eu fui subir. E na época o nome pegou, olha, eu acho que foi mais por eu subir do que por ter feito a montanha. E eu te falo com toda seriedade, eu não subi porque eu era bom, não. É porque é o seguinte, eu era miudinho, eu era muito novo, e a DT 180 por pouca potência, a relação peso-potência comigo era uma maravilha, né? E a turma adulta, né? Então um homem de 70, 80 quilos, né? Numa DT 180, e eu pesava 45. Ficou Entendeu? famoso o morro, hein? Então ficou famoso. Quando foi? Isso foi 85, 86, por aí. Nessa época aí. Né? Legal demais. E daí você saiu do enduro, você foi experimentar o motocross. Como que apareceu o motocross e o enduro fim na sua vida? Como é que foi isso? Aí eu tinha vontade de fazer o motocross. Aí você citou aí o início da Agrale. Aí a Agrale tinha a Yamaha, o Beto Motorauto e tal. Aí o pessoal, a Agrale chegou com uma grana e levou uns caras. E aí o que aconteceu é o seguinte, nisso abriu um espaço para a Yamaha, entendeu? Aí a Yamaha, através lá da Motorauto, tinha um esquema que era o seguinte, mandava uma DT a cada trimestre, entendeu? E com a DT velha, né, eu vendia e pagava os custos das provas. Esse era o acordo que tinha. Então ganhava as peças, ganhava a manutenção, levava na oficina lá e dava a manutenção. Então pronto. Mas chegava no final do trimestre, mandava uma moto nova para mim, eu pegava a moto usada e vendia, e com o dinheiro dessa moto usada eu pagava os custos de viajar, de fazer os enduros. Esse era o acordo. Aí o que aconteceu? Beleza, a Agrale lá virou a Agrale Piranga, né? Uma equipe super poderosa, não existia mais a Yamaha Shell, mas eu tinha lá um apoio da Yamaha através da Motorauto. Aí, beleza. Aconteceu que teve uma conversa para ir para a Agrale, entendeu? Aí eu falei, opa, aí eu conversando com o Beto falou assim, mas e o motocross? Aí eu falei assim, não, eu sou muito interessado em fazer motocross. Aí ele falou assim, então espera aí. Daqui a pouco ele me liga, ele falou assim, consegui uma YZ lá na Yamaha para você. Eu falei, é mesmo? Mas não tem mais 125, tem 250. Eu falei, não, mas tá perfeito. Imagina uma YZ, né? Aí ele falou, então tá bom. Aí, beleza. Chegou, eu virei pro meu pai e falei, pai, tem uma Yamaha lá em São Paulo me esperando, uma YZ. É mesmo? Aí ele até conversou com o Beto, falou, Beto, que história que é? Não, é por causa disso. Aí pronto. Aí eu fui lá, né? Meu pai me levou lá em São Paulo. Trouxemos a Yamaha, né? Isso em 1987. Aí pronto, aí eu fui participar do Campeonato Mineiro de Estreante, né, e fazendo enduro, que era tipo o ganha-pão, né, era onde eu tinha os resultados, mas comecei a dar os primeiros passos no motocross. Mas em 87 eu fui campeão mineiro, estreante, entendeu? O campeonato era patrocinado pela Hollywood, o mesmo campeonato mineiro, né, era um campeonato bem legal, assim, bem organizado, né, e então, assim, até teve uma história que era o seguinte, a última etapa do Campeonato Mineiro caía junto com o vestibular. E eu estava no 3º ano do ensino médio. E, puxa vida, estudo era importante na minha casa, entendeu? Então o negócio é o seguinte, eu falei assim, caramba, né? Eu não vou participar da última etapa do campeonato, eu tenho que ser campeão antecipado. Aí meu pai falou assim, mas então você não fala pra ninguém. Né? Aí eu ganhando o campeonato com folga, todo mundo assim, nota, o campeonato já é do Bernardo, né? Ninguém sabia que eu ia perder a última etapa, né? Por causa do vestibular, né? Então eu tinha que ganhar o campeonato antecipado. Aí pronto, mas aí foi, e assim foi. Né? E aí o enduro, como é que a primeira prova de enduro fim que você participou na época chamava ainda, tinha essa nomenclatura, né? Pois é, cara, existia o enduro de velocidade. Não era o fim. Não, o enduro de velocidade nada mais era do que um circuito de trilha, né? E tinha formatos, desde como cross country, tá bom? Que você largava junto, né? Ou tinha
era cronometrados, entendeu? Tá? Esse era o tipo de enduro de velocidade, que no estado do Rio de Janeiro era mais popular, com largada tipo motocross, entendeu? E um circuito de trilha. Esses eram os enduros de velocidade na época, tá certo? Então, pronto, e eu ia muito fazer o campeonato carioca, tinha um campeonato na Zona da Mata, tinha no interior de São Paulo também. Então eu viajava para todos. No interior do Rio ele tinha muito. Muito. Tinha um cara Rio das chamado Flores. Almejeira, que era surfista, inclusive, ele andava de Kawasaki. Né? Então, assim, eu era piolho, né, de prova, né? Eu ficava atrás de prova, eu não tinha essa não. Onde tinha prova e eu buscava. Né? Então eu corria todo final de semana, Mauri, todo final de semana. Muitas vezes eu fazia enduro de regularidade sábado, fazia motocross no domingo, fazia enduro de regularidade sábado, que normalmente os enduro eram no sábado, né? Né? Não tinha esse negócio? Né? Os enduro eu fazia os enduro no sábado, ia correr enduro de velocidade no Rio de Janeiro domingo. Era, né? Eu ficava correndo atrás de corrida, né? De prova. Então, pronto. O primeiro enduro fim que eu fiz, cara, foi na Europa. Você acredita? Então, quando foi isso? Aí teve um acordo da Federação Italiana com a Federação Brasileira, que o campeão do enduro de regularidade brasileiro tinha um intercâmbio e ia fazer umas provas na Itália. E eu fui 2 anos. Né? Eu fui correr as 12 horas de Liano Sabbiadoro, fui correr Super Mare Cross, que era um campeonato de motocross na praia, entendeu? Então eu fiz essas provas 2 anos, né? Mas em 1990 e 91. 91. Aí foi a primeira vez que eu fui. Aí que aconteceu? E aconteceu que aí daqui a pouco começou um assunto de prova, aí tinha o Pedro Faus, que era o empresário do Alexandre Barros, que virou e falou assim, pô, tô achando que eu vou fazer um investimento aqui numa modalidade diferente. E arrumou um esquema junto com o Dionísio Malheiros. Dionísio, como é que é? Eu tô com contato aqui com umas equipes de enduro. Não, piloto de enduro é o Bernardo, é o B. Aí chegou um dia o Dionísio, eu fazia umas provas que o Dionísio organizava no interior de São Paulo, e o Dionísio é um cara que me deu muita força, um cara que dava uma moral danada. Ele organizava uma corrida e me ligava. Tanto que ele organizou, junto com o Chico Moraes, o primeiro rally, né, o São Francisco. Né, que ele chamava São Francisco, que virou Sertões. O Dionísio me ligou. Nós estamos fazendo um rally assim, sensato, que ele tinha ido para o Incas, etc., né, do rally dos Incas, junto com, né, através do pessoal do Luizinho Rasque. A gente falou aqui que ele era importador da Serbs. Então, o Franco a Serbs fez o rally dos Incas. O Luizinho com o Dionísio foram lá entender como é que era o rally. O Dionísio um dia me liga e falou assim, vamos fazer um rally e você vai participar, topa? Eu falei, topa. Eu topava tudo. Né? Então, o negócio é o seguinte, era o rally do São Francisco, vamos fazer, percorrer o Rio São Francisco todo, né, da nascente até a Foz e tal, aí pronto. Aí chegou um dia o Dionísio falou assim, ô B, como é que tá o apetite? Né? E a gente conversava muito. Eu falei, cara, meu sonho é fazer os enduro europeu. Tá? Por quê? Tá bom, Mauri? Pô, desculpa se eu tô alongando. Mas quando era moleque, né, eu adorava moto, como eu te falei e tal. Aí eu ia na banca de revista, que saía a revista Duas Rodas, e depois começou a sair a revista Moto 4 Rodas, que eram revistas mensais, tá bom? E tinha uma loja, uma banca de revistas que vendia a Motocross Action, a Dirt Bike e a Motocross italiana, a agência Status, na Savassi. Eu ia lá... Pouquíssimas bancas vendiam essas revistas, né? E era caríssima, e o cara lá me deixava ficar lendo essa revista. Eu não sabia falar inglês, nem sabia falar italiano, mas eu ficava lá folheando essa revista e pelejando. Que até é uma história interessante, né? Que aí, quando eu fui para a Itália, o Lincoln, na hora que chegou de lá, o meu pai no aeroporto, falou assim, pô, fiquei impressionado, o Bernardo sabe falar italiano. Aí, o meu pai, você sabe? Eu falei, por quê? Não, por causa daquela revista que um dia você me deu. Eu pedi de aniversário para minha mãe e meu pai, a revista Motocross Italiana, eles me deram de presente de aniversário. Aí, na foto, a legenda era Sopra, Soto, Sinistra. Aí, foi assim, Sopra, Soto, Sinistra, Destra. Aí a legenda da foto, destra, direita. Sinistra, esquerda. Né? Soto, Sopra. Então, abaixo, em cima. Aí, daqui a pouco, Discesa tá fácil. Salita, subida. Aí eu fui, rapaz, meu pai falou assim, eu achei que eu tinha comprado a revista mais cara do mundo, depois descobri que foi o curso italiano mais barato. Aí, brincadeira que meu pai tem lá na minha casa. Mas aí que acontece o seguinte, o Dionísio, ele me ligou um dia e virou e falou assim, vem aqui que eu tenho um negócio para conversar com você. E aqui é lá em São Paulo, e era perto do Natal.
Eu peguei e falei assim, beleza, mas eu acho que é um negócio interessante para você. Aí eu falei, então tá bom, que dia? Eu falei, vou, pego um ônibus aqui e vou. Peguei um ônibus e cheguei lá de manhã, fui na casa dele. Chegou lá, tava o Pedro Falso, entendeu? Que foi aquele cara que teve a equipe da Hollywood, motocross e tal, todo aquele Rodney Smith, ele trouxe o Rodney Smith. Ele falou assim, ó, tô com contato com a KTM, assim, assado, parará, para fazer o campeonato espanhol, o campeonato mundial, não sei o quê, nananana. Fechamos o negócio lá. Saí de lá, cheguei na rodoviária, liguei a cobrar para minha casa, né? Liguei para minha namorada, que é a Paula, né? Que é minha esposa, né? Até hoje, tal. Aí eu liguei para os dois, né? Falei assim, aqui, deixa eu te falar. Dia 10 de janeiro eu tô indo pra Europa, vou fazer o campeonato espanhol, o campeonato mundial. Mas como é que é essa história? Na hora que chegar em Belo Horizonte eu conto para vocês. Entendeu? Mas aí, essas provas da Itália eram um enduro fim, mas não era um enduro fim puro, na maneira pura de dizer, não. Tá bom? Porque era uma... praticamente não tinha os deslocamentos, eram praticamente... Você deslocava só as especiais. Por estradinha de asfalto até as especiais, entendeu? Então, o primeiro enduro fim mesmo, puro mesmo, que eu fiz, foi uma etapa do Campeonato Catalão, né, em 1994, né, lá no Campeonato Catalão. Foi o primeiro enduro fim mesmo, que aí eu fiquei impressionado. Falei, caramba, o negócio é super difícil, né? Aí que eu entendi as trilhas que eles te colocavam, entendeu? Eu lembro direitinho, nessa etapa do Campeonato Catalão, eu cheguei numa parede de pedra assim, eu falei, caramba, errei o caminho, né? Entendeu? Não, aí eu voltei, aí daqui a pouco um cara, eu falei, não, eu tô certo, o cara subiu o paredão, eu falei, caramba, né? E, então, assim, eu tava perdidíssimo, assim, sem entender nada do que estava acontecendo, né? Chegou no final do dia que eu falei, caramba, né? É um negócio completamente diferente do que eu imaginava, né? E lembrando, era uma época, né? Igual você falou, a moçada, né? Então era uma época pré-internet, né? Então você não tinha a facilidade, as imagens e coisas do tipo, né? Era revista mesmo. Era revista. E quando que você acha que se tornou mais visível, mais comum o enduro fim no Brasil? Foi depois de 97 do Mundial que teve aqui? Eu acho que foi um processo que é o seguinte, eu acho que ele tem a ver com o enduro de regularidade, a força que o enduro de regularidade teve, entendeu? Aí depois teve todo esse desejo de fazer a modalidade que era praticada lá fora para adequar, que é uma coisa que acho que fica para um outro podcast, né? Que é uma coisa que até hoje eu penso se a gente desvalorizou o enduro de regularidade, sabe, de maneira indevida. Porque até hoje, quando eu tô parado pensando nas experiências que eu tive, o enduro de regularidade me levou para cada lugar incrível, sabe? Mas enfim, né? Então, assim, acho que foi um processo. Aí depois teve toda essa questão do Cristiano Paz e a SMPB organizando com o objetivo de trazer o Mundial. Aí depois teve a Confederação Brasileira com o Dionísio, etc., com os 6 dias, né? Então, e acho que, poxa vida, aí tem, né? O Maurício Brandão, porque a primeira vez que eu participei no Enduro no Brasil, que eu falei assim, isso aqui é Enduro, foi lá em Patrocínio. Então, eu falei assim, Maurício... o que esse cara fez aqui, entendeu? Até então era uma brincadeira. Perto do que os enduros eram isso na Europa. Quando? Já Você foi lembra? uma etapa do brasileiro, entendeu? Um capricho, um respeito com a modalidade, uma coisa de louco, né? Então, assim, eu coloco o Maurício num patamar muito alto das pessoas assim que fizeram pelo esporte, entendeu? E lá atrás, quando ele fez um enduro fim lá em Patrocínio, com um capricho tremendo, com, sabe, ele entendendo o que era, sabe, o que era a modalidade, eu acho que ali fez vamos colocar... diferencial. E fez o link mesmo pro que é hoje, sabe? Então, assim, de no Brasil ter enduros, assim, no nível muito legal, né? É um trabalho longo, né? Poxa. Até hoje o Maurício tem lutado muito para elevar e tem elevado. Hoje o enduro está num patamar muito alto muito no motociclismo brasileiro e muito respeitado. Muito. Eu acredito que me perdoe as demais modalidades, mas hoje é o excelente lugar para mostrar as marcas, a indústria, as marcas de motocicletas estão quase todas lá. Então, assim, muito interessante. Quando no meu tempo, né?
Então, assim, o enduro, comparado, por exemplo, com o motocross, era uma modalidade de segunda classe. Entendeu? Então, assim, quando você ia pro motocross, né, falou, pô, esse cara vem de enduro, né, e tal, então o negócio assim, pô, esse aqui é um piloto de enduro, então tinha essas, né, umas bobagens assim, né, mas o tipo de profissionalismo e de respeito que tinha no motocross não existia nem de perto no enduro, né, foi uma das coisas que eu falei assim, poxa vida, eu vou pro motocross que acho que lá tem mais recurso, lá tem mais possibilidades, entendeu? E tinha mesmo. Entendeu? Né? Tinha mesmo. Essa prova de 97 veio Peter Hanson, veio Giovanni Sala, Shane Watts, Micaola, Mário Rinaldi, Eric Bernard. Não, veio gente demais. Veio gente demais. E foi no Jardim Canadá ali, né? Outro dia a gente falava aqui com o Zanol no podcast, a gente relembrava o que eu falei agora, o BH Shopping, né? O BH Shopping, ali em volta do BH Shopping, era onde chegava o Enduro Independência, fazia o no-stop, né? Lembra do no-stop? Demais. O no-stop ali nos morros, hoje é prédio puro, né? E o Jardim Canadá da mesma forma, né? Aconteceu ali uma etapa do Mundial. E você fez história lá, né? Pô, foi demais ali, né? Porque eu tinha feito o Mundial em 94, 95, pela KTM no primeiro ano e pela Alfer no segundo. E no segundo ano, eu estava andando muito melhor do que em 94, sabe? Não só de ter entendido a modalidade, mas ter tido feito uma pré-temporada e ter encaixado melhor com a Alfer, entendeu? O chassi da Alfer, na hora que eu montei na Alfer, né, tinha a possibilidade de andar de Alfer, então em 94 eu dei uma testada, aí eu virei... Você era patrocinado pela Alfer? Em 95. Mas em 94, o empresário lá, que era o Félix, né, que trabalhava para essa empresa do Pedro Fausto, então o Félix tomava conta da minha carreira. Esse Félix, inclusive, ele fez uma carreira depois muito importante na Ducati Pramac. Até 2 anos atrás ele era o chefe da Ducati Pramac. Tá? Então ele fez uma carreira legal pra caramba depois do Enduro no Mundial de Moto Velocidade. Félix Rodrigues. Então o Félix falou assim, peraí que é o seguinte, tô com uma coisa aqui para o ano que vem, vamos ali. Aí me levou para testar a Alfer. Aí eu virei para ele e falei assim, pô Félix, gostei demais do chassi dessa moto. Aí ele falou, então deixa comigo. Aí pronto, aí quando chegou lá para novembro, assim, estamos com um contrato com a Alfer e tal, você quer andar de KTM ou de Alfer? Não, tô achando... Aí a fábrica era lá e tal, eu tô achando que eu vou de Alfer. Ele falou, mas o que você acha? Ele falou assim, eu acho que é melhor negócio pra gente. Aí pronto. E realmente eu tive um ano muito melhor, né? Só um parênteses. É verdade que aquela moto não tem fim no acelerador? Como não tem fim? Dizem que ela anda demais. Porque é um motor Rotax, né? Tinha umas tecnologias meio diferentes. Dava para sentir isso? Dava. Eu gostei muito da moto. Mas aí eu não tive os resultados muito bons, entendeu? Pelo que o pessoal esperava. Sabe? Então eu estava fazendo, eu fiz, o meu melhor resultado no Mundial foi um 11º na França, e já era esperado eu fazer um pódio no Campeonato Espanhol, que era muito forte, né? Comprei o Paul Edmondson, né? Vários finlandeses, escapando do inverno, eles faziam o Campeonato Espanhol, né? Mas falou assim, pô, você fazer pódio, pelo menos um pódio no Campeonato Espanhol, e estar entre os 10 do Mundial é fundamental. Era o objetivo que eles colocaram para mim. O meu melhor resultado mundial tinha sido um 11º na França. E na época, a categoria 252 tempo era muito pesada, né? Porque era o seguinte, era muito concentrado. Não era igual hoje, que era tão mais distribuído. Primeiro que as 4 tempos eram de outro planeta, de tão ruim, né? E a 125 era muito fraquinha, então a 250 era a categoria, concentrava muita gente. Mas então, pronto. Aí, beleza. Quando foi... Lá para junho eles me dispensaram, rapaz. Eu casado, eu e a Paula, eu fui no primeiro ano solteiro, com um contrato melhor, eu pedi a mão da Paula em casamento, fui para lá, chegou em junho, rapaz, eu fui demitido, não tinha nada, cara, não tinha lugar para morar e tal, foi ruim demais, sabe, Mauro? Foi ruim demais. Eu voltei de lá com a mão na frente, outra atrás, uma esposa, né?
Ainda bem que ela gostou muito de mim, que ela me deu força demais. Aí, o que aconteceu? Aí, meio da temporada no Brasil, aí eu comecei a arrumar negócio de curso de pilotagem, arrumava uma moto emprestada aqui para ir numa corrida ali, aí daqui a pouco um cachê com uma moto ali não sei aonde, e vivi disso o restante de 95. Isso é um momento ruim do piloto, né? Nossa, foi difícil demais, período difícil demais. Aí, em 96, apareceu uma Yamaha, né, boa, né, a Yamaha mesmo arrumou uma moto, junto com a Tecnomoto, o pessoal da Gontijo, Luiz Carlos Gontijo. Naquela época eles tinham... Eles tinham a Tecnomoto. Então, pronto, aí beleza, a vida começou a estruturar de novo. Eram as KTMs brancas, né? Mas eu fui de Yamaha, né? Sim. Yamaha. Aí Yamaha, e eu falei assim, e eu coloquei minhas fichas todas no Mundial de 97 aqui, que ia ter. Então eu usava muito motocross porque não tinha duro fim, tinha duro de regularidade, né? Então eu falei assim, se eu ficar no duro de regularidade eu vou chegar numa forma muito ruim. Acho que mais próximo de chegar bem no Mundial em 97 é encarar o motocross e treinar igual um maluco. E realmente treinei muito, né? Aí foi em 97, já apareceu um semi-oficial Honda, entendeu? Aí eu fiz o Rally dos Sertões, de XR e tal, e fazia o campeonato de motocross. XR 400 ou 600? A CR a 450. 450. 400 ou 400? 400. 400. XR 400, não é 650 não. Ah. A 650 eu fiz o Rally dos Sertões, mas o São Francisco, os Sertões em 97 eu fiz de XR 400. Aí pronto, até com o Dionísio também envolvido, né? E era assim. Aí beleza. Aí o final de semana do Mundial, né, e tal, eu preparado pra caramba com o Moisés, né, meu mecânico, já tinha um tempo, aí eu já tinha uma temporada inteira, já tinha 2 temporadas praticamente com o Moisés me entendendo pra caramba, entendeu? Eu e o Moisés, a gente virou, assim, irmão. A gente tinha uma conexão, cara, muito legal, sabe? Eu me sentia muito confortável com ele mexendo na minha moto, ele entendia o que eu falava. Foi uma conexão. O Moisés, em primeiro lugar, com o Luiz Coelho em segundo, foram os mecânicos que eu tive essa conexão, sabe? Mas aí pronto, aí teve o final de semana, né? E aí eu fiquei em 7º lugar, geral, entendeu? E os 8 tinham um evento no final do dia. E os 8 era exatamente era o Shane Watts, o Micaola, o Peter Hansel, o Giovanni Sala, né? Era o Laurent Pidu, Rinaldi. Né? O Rinaldi, o Mário Rinaldi. E teve lá o desafio eliminatório no cross test. E aí aconteceu o seguinte, né? E eu levei esse desafio, né? Que foi assim, para mim foi definitivamente, não tem dúvida nenhuma, com a minha memória, parado na minha casa, lembrando dos momentos todos, né? Foi o final de semana que eu mais andei de moto na minha vida, né? E esse dia foi muito legal. Foi muito legal, porque foi o dia que eu considero assim, o ápice, assim, principalmente em relação piloto-mecânico, porque eu treinei muito e dei minha alma lá nos 2 dias de enduro. Na hora que acabou, né, eu tinha feito um bom desempenho, mas eu vi que, poxa vida, né, será que vai ter o convite de voltar para a Europa e tal? Mas eu estava muito cansado. A Paula estava com o Lucas, né, o Lucas, meu filho, né, e tal, ele tinha 1 ano e pouco. Né? Então, assim, ela estava com ele numa cadeirinha, acompanhando meu pai, não sei o quê. Aí, meu pai falou, pô, você andou muito bem, parabéns, cara, você fez um papel bacana demais e tal. E veio um pessoal da Europa conversar comigo. Eu fiquei super satisfeito, assim, pô, fiz o final de semana, né? Porque quando eu baixei lá na Europa, eu brinco que... Você lembra o Zizal, aquele jogador chinês do Corinthians? Era o Zizal, entendeu? Tinha um australiano, um neozelandês e um americano, de vez em quando, que aparecia lá. O resto era europeu. Sul-americano nunca tinha aparecido nenhum. Africano, não tinha isso, entendeu? Né? Asiático, né, e tal. Então, não tinha isso. Apareceu um brasileiro lá, uma figura exótica, sabe? Aí acabou esse final de semana, assim, no sábado, um monte de gente já conversando comigo, os caras que conheciam, os chefes de equipe, sabe? Eu falei, pô, que bom, né, e tal, né? Foi gratificante, entendeu? Mas aí nós acabou no domingo, soltou a lista dos 8. Aí o Moisés viu que eu não comemorei nem nada, né? Aí o que foi? Ele me chamava de Magalhães. O que foi, Magalhães? Aí eu virei e falei assim, eu tô morto.
Aí ele virou pra mim e falou assim... Vocês vão acabar comigo. Ele falou assim, não aguento mais, eu tô cansado demais, cara. Tô cansado demais. Eu acho que eu dei minha alma em todos os especiais. Como é que eu vou fazer agora? Não sei como é que eu vou fazer. Ele virou e falou assim, ô Magalhães, deixa eu te falar. Desculpa que é o palavreado, né? Mas foi a palavra dele. Vai se fuder. Nós estamos entre os 8 melhores aqui do mundo. Já tá bom. Aqui, Peter Hansen, Giovanni Sala, você tá doido? Faz o seguinte, cara, entra aqui no furgão aqui, dá uma descansada, tinha chovido muito, tá molhado, troca de roupa, coloca equipamento novo, como negócio, deixa que a moto já estava liberada, o parque era liberado o mecânico mexer. Uhum. Deixa que a moto eu cuido dela aqui. Entendeu? E eu obedeci ele, entendeu? E chegou o pessoal para conversar comigo, mas eu falei, não, deixa o B descansar aí e tal. E eu fiquei lá dentro do furgão, troquei de roupa, comi um negócio, fiquei lá concentrado. Aí daqui a pouco chamaram os pilotos. Moisés abriu a porta do furgão, virou para mim e falou assim, ô Magalhães, deixa eu te falar. Eu tirei a mousse, porque onde seria o teste, né, o desafio, era no cross test, num deles, né, que era ali do outro lado da BR, na frente do Pochefão, era aquele minério batido, a famosa terra briosa, e estava chovendo. Era um espelho. Ele virou e falou assim, eu te conheço. Então o negócio é o seguinte, eu tirei as mousses e coloquei câmara de ar. No pneu da frente, olha só, era patrocinado pela Pirelli, tá bom? Mas eu adorava um Dunlop no terreno duro, no Dunlop 659. Ele falou assim, ô B, eu trouxe escondidinha um Dunlop 0, coloquei na frente. Tá com 10 libras os pneus. Ô B, nunca vi ninguém na Terra Briosa andar igual você, com a calibragem no jeito, com esse pneu Dunlop para terreno duro, entendeu? E o negócio é o seguinte, mudei a giglagem, né, o giglê, a carburação é o seguinte, a moto está toda na mão. Você pode entregar potência desde o início do acelerador, que nenhuma hora ela vai dar tranco. A moto está toda no acelerador, você pode esquecer a embreagem, a moto está do jeito que você gosta, toda no acelerador, com a potência, curva de potência toda suave. Já fechei, inclusive, o retorno um pouquinho. A moto está mansinha para você andar suave na terra briosa, que eu não conheço cara que anda na terra briosa igual você. Agora é com você, filho. Você acredita? Responsabilidade. Você acredita, cara? E a moto tava perfeita. Eu não falei nada, eu não dei uma orientação para ele, cara. Não falei nada, Mauro. Nada. Ele tirou tudo da cabeça dele por me conhecer durante os treinos, nas corridas todas, nas viagens todas que a gente fez, voltando das corridas, conversando por o que deu certo, o que deu errado. Ele colocou a moto, cara. Eu fiquei assim, até hoje eu penso, cara, como é que o Moisés me conhecia tanto para fazer o que ele fez? Aí aconteceu o seguinte, foi, na hora que acabou, eu estava tão concentrado, que na hora que acabou assim, que eu passei a linha de chegada, entendeu? Aí eu virei e falei assim, beleza, eu dei o meu melhor. Foi a primeira coisa que eu pensei. Na hora que eu fiz isso, eu desarmei, entendeu? Saí daquele nível de concentração que a gente entra, né? Na hora que eu saí, eu escutei o Zezito meio exaltado. Sabe? Eu falei, o que o Zezito tá gritando assim? Entendeu? Aí que eu comecei a perceber que tinha um monte, todo mundo assim, vibrando e tal. Aí eu parei a moto assim, cara, e já parou do meu lado assim o Peter Hansen com o Giovanni Sala. Entendeu? Aí o Peter Hansen me cumprimentou, falou assim, congratulations. Aí eu falei, tô achando que eu ganhei esse negócio. Aí o Giovanni Sala, com italiano, né, falando inglês assim, falou assim, hey Bernardo, you are really fast. Aí eu falei assim, cara, foi assim, sabe aquele momento assim? Eu falei, cara, o Giovanni Sala e o Peter Hansen me deram parabéns, né? E aí eu falei, cara, eu ganhei assim, né, cara? Eu falei, então assim, né, dos meus 13 anos que eu competi até meus 34, né, foi definitivamente o momento especial. Assim, eu tinha errado uma curva logo no início, entendeu? Que eu atravessei muito, assim, tive de tirar o gás totalmente, quase que aí a moto deu aquele contra ainda, que quase me julgou. Aí eu falei assim, calma, né? Anda suave, entendeu? Busca fluir nas curvas, né? Aí teve uma curva que eu vim andando assim, já no estágio final assim, eu fui entrando na curva assim, a frente foi escorregando, ó, e eu virei e falei assim, caramba, e o giro já estava meio alto, e eu tinha que entregar mais gás para traseira, empurrar para frente, parar de escorregar, sabe?
Mas o giro já estava muito alto, eu falei, eu tenho que jogar uma marcha. Eu falei assim, e é uma coisa que é uma fração de segundo que você está pensando, né? Eu virei e falei assim, dependendo do movimento que eu fizer para trocar a marcha aqui, já vai ser brusco o suficiente para me jogar no chão. Eu tenho que fazer um movimento todo suave demais. Cara, e eu tava com o pé bem perto da pedaleira, sabe? Eu cheguei ali sem encostar muito, né? Sem alterar o acelerador, um pouquinho na embreagem e consegui passar a marcha assim com um movimento bem suave. A moto tava tipo de terceira, jogou uma quarta. Aí a traseira começou a escorregar e a frente subir. E era assim, o bump, né? A traseira debaixo do bump, entendeu? E eu andando assim e tal, eu falei assim, nossa, salvei essa. E foi perfeita. Aí eu fui, sabe? Então, assim, foi uma sequência, assim... Trouxe a moto literalmente nas pontas dos dedos. Poxa, então, assim, foi um final de semana com o fechamento que anos de treino, tudo funcionou no automático, a conexão, o Moisés ter feito a moto do jeito que a condição exigia, sem eu ter falado com ele. Então, assim, foi... Se 1997, lá no Mundial de Enduro aqui em Belo Horizonte, definitivamente foi o ponto mais alto, sabe, tecnicamente, de velocidade que eu atingi. Mais até do que depois ainda, sabe, que veio algumas coisas legais, mas não teve dúvida, sabe? Muito legal isso aí. E o Giovanni Sala, eu tive com ele em Portugal em 2018, eu acho. E ele falava, ele gosta muito de Belo Horizonte, né? Ele falou, mandou um abraço para todo mundo de Belo Horizonte. Legal, é mesmo. E a gente vê que são coisas do motociclismo que engrandece, né? Que fica na memória para sempre. Um momento desse aí, não são poucos que puderam ter, né? Nessa época tão difícil que era, né, esse intercâmbio de se andar com um piloto gringo, né? E eles andavam demais. Eles andam demais. É muito legal, assim, o nível que o esporte tem em vários lugares do mundo, né? Mas é aquilo que você falou, o que a gente conversou aqui, de uma evolução, né? Então você vê, né? Não tem dúvida o que o Bruno está fazendo, né? Definitivamente, ele é o cara que chegou no nível mais alto em termos de pilotagem no enduro, né? Então, por exemplo, né, o que o Jorginho Balbi fez, né, em Daytona, né, que foi incrível, né? Então é o negócio seguinte, mas, por exemplo, o Bruno, né, para mim, eu considero o Zanol nos 6 dias da Grécia como o nível mais alto que um piloto brasileiro já pilotou. Mas só que eu acho que ficou reservado a uma semana, tá bom? Para mim, nunca ninguém atingiu o nível que o Bruno tá, entendeu? Né? E assim né? Então, por exemplo, como eu te falei, a gente teve um intercâmbio com a Federação Italiana. A primeira vez que eu fui para a Itália, chegamos em Roma, o cara da Roberto Femia, né, que era o responsável da Federação Italiana, me pegou no aeroporto, fomos almoçar, ele virou e falou assim, nós vamos dormir na casa do Corrado Madi, né? E amanhã a gente segue viagem lá para Crotone, que seria uma corrida do Super Mario Cross. Eu fiquei impressionado, porque em 1985 o Madi estava disputando o campeonato do mundo com o Pekka Väkkönen aqui em Belo Horizonte, né, no Mundial de Motocross. E no treino um cara caiu, ele quebrou a perna. Tá? E o campeonato ficou tipo de mão beijada lá pro Pekka, né, Väkkönen. Então o negócio é o seguinte, ele era um dos grandes, quase campeão do mundo. Cheguei lá, era a Federação Italiana, junto com alguns patrocinadores, né, com os meninos, morando lá. Tinha um galpão com as motos, uma oficina super bem estruturada, várias pistas, porque era uma chácara, entendeu? E os caras lá. Agora você imagina, o Corrado Madi, né, que era um grande piloto mundial, passando a dica para uma moçada de 15, 16 anos. Um deles era o Alessio Chiodi. E eu conheci ele lá, fiquei conversando com ele e tal, e depois apareceu ele liderando e ganhando o campeonato do mundo. Aquilo não saiu da minha cabeça, né? Eu voltei de lá e falei assim, aqui né, na época você quebrava muito a cabeça sozinho, né? Então, é um processo evolutivo, sem dúvida nenhuma, né? Né? Então, assim, uma hora nós vamos ter um campeão do mundo. Bom, o Bruno, você falava dele aí, ele chegou muito próximo, né? Eu acho que uns 2 anos
a menos que ele pudesse ter ido para fora, talvez seria uma grande esperança nossa. Mas é aquela coisa, eu falava com o Jorginho Balbi aqui, perguntando ele quantos títulos ele tem. Ele falou assim, brasileiro eu tenho pouco, porque eu dediquei muitos anos fora do Brasil. Então eu abandonei meus títulos brasileiros para... E abriu as portas, né? Demais. Os brasileiros. E hoje o formato é diferente, né, B? Parece que na sua época não era assim. Porque hoje o piloto, ou ele está no enduro, ou ele está no motocross, daí a pouco, mais velho um pouquinho, ele vai para o rally e faz carreira. Na sua época não, né? Você podia experimentar ali o rally, por exemplo. Você ficou quanto tempo no rally? Pouco, né? Eu fiz o Rally de São Francisco, foi o primeiro, né? Assim, rally grande assim no Brasil. E depois eu fiz 3 Rallys dos Sertões. 2 eu fiz segundo colocado, 1 eu abandonei. Então eu fiz 4 rallies. Só 4. E você correu com... Eu corri um de XR 650, um de XR 400. Eu tinha essa dúvida. Você correu de 650. No São Francisco. E depois eu fiz com uma KTM Adventure, né, que ela quebrou. E depois eu fiz com uma Husky, né, 600, né, com a equipe do Dimas, da SW. Foi uma experiência muito legal, porque a equipe era super bem estruturada, né? Então, assim, tudo no capricho. O Dimas dá um show, né? Nossa, foi uma semana muito legal, sabe? Né, em 2000, acho que foi 2003, né? Acho que foi 2003. Foi 2003. 2003? Acho que foi. Então, aí 2003, já que você está falando em 2003, rapaz, olha o nosso tempo, olha, já está quase 1 hora, você acredita? É mesmo? Meu Deus, não tem que aumentar esse podcast. A Gabi está me cobrando os patrocinadores aqui, não vamos falar deles. Já que você tocou no ano 2003, 2003 foi o seu último Six Days que você fez Fortaleza, foi isso? Foi o último? Foi 2002, né? Foi 2002? Foi 2002 ou 2003? Acho que 2003. Foi 2003? Então foi 2003. Eu acho porque que 2000 foi em Granada, 2001 foi na França que eu fiz medalha de ouro, 2002 foi na República Tcheca, 2003. Tcheca, 2003. 2003. Então foi 2004 que eu fiz com o Dimas, o Rally. Então, porque até 2003 eu estava de KTM. 2004 foi o ano que eu fui de Husqvarna, eu fui correr de Husqvarna, pela Grale. Na década de 2000 ali você andava de KTM. Isso. Eu lembro, você fez lá com a gente, na época eu era diretor do TCMG, um cross-country lá do Pedra do Sino. Você lembra disso? Lembro demais. Você estava estreando a KTM. E um capacete novo, modelo novo da ASW. Não esqueço disso. Volta aquela mesma coisa. Você apresentava muito bem os produtos das marcas que te patrocinavam. Então, isso aí Você vê como que a gente vai lembrar? Eu acho que talvez você não lembre, mas você tirou o capacete assim, arrancou a etiqueta dele. Caramba, capacete zero, maravilhoso, da SW. Pô, com a SW teve uma história que é uma grande história da minha carreira, assim, né? Porque o Pércio e o Dimas conversavam comigo, eu tinha um patrocínio que era com a Axe, e chegou uma época que eu falei assim, opa, e conversei com eles. Aí, beleza, só que o grande patrocínio deles era através da Fox, que eles eram, né, importadores e produziam parte da Fox. Aí eu virei e falei assim, mas vamos fazer o seguinte, eu quero andar de ASW. Desenvolver. Aí, Aí a reunião acabou assim, então, você é piloto nosso? Nós vamos conversar entre a gente, se a gente vai fazer um investimento para ter a ASW no equipamento bacana, mas se a gente entender que não é o momento, você topa andar de Fox e mais para frente a gente muda. Não, fechado. Mas aí, não, vamos fazer a SW, né? Então é isso. Né? Porque eu gostava, eu achava eles super profissionais e realmente eles eram, né? São. E eu falei assim, puxa vida, né? Era o seguinte, na época o Carmichael, o McGrath, né? Então eram pilotos Fox, né? Eu falei assim, todo mundo vai andar por causa da Fox, né? Quem sabe? Né? Dá para fazer a diferença, vai ser com a SW, né? Então, já deu 1 hora ali, mas nós temos mais uns
5 minutinhos aqui. Só fala pra gente como é que foi o Six Days de Fortaleza. Como é o Six Days de Fortaleza? Olha, foi, do ponto de vista do esporte, foi um sonho, né? O Brasil ter recebido os 6 dias. Né? Como eu te falei, assim, em 1984 eu comprei uma revista Moto, Marc Petrier, que era um cara que escrevia para a revista Moto, era um europeu que escrevia algumas matérias. A matéria tinha o título A Olimpíada da Moto. E foi quando eu tive conhecimento mesmo a fundo do que eram os 6 dias. E coloquei aquilo como grande objetivo para mim de fazer. E correr os 6 dias no Brasil foi mais do que um sonho, né? E a prova foi super legal, né? Um monte de gente, um público grande, eu acho que o Brasil todo que curtiu o esporte foi lá ver, né? E aí ainda teve o Stefan Everts dando uma palha, né? E na especialidade dele, que era areia, né? Belga, né? Então foi uma semana incrível para o motociclismo brasileiro. Então ali foi um sonho. Do ponto de vista, assim, do meu lado, né? Que isso não tem nada a ver, né? Porque o esporte, né, muito maior, né? Mas assim, do meu ponto de vista, eu cheguei lá, eu nunca tive tão bem na minha vida, mas infelizmente a moto não funcionou. Então era um modelo novo da KTM que foi um desastre, né? Então a moto não andava, né? Então assim, eu voltei de lá com logo o período seguinte, assim. Eu fiquei... Era um sentimento muito ruim, sabe? Que eu falei, puxa vida... Eu sabia que eu já estava coroa, já tinha 30 e poucos anos, né? 34 anos, né? Então já era um piloto velho, mas eu sabia que eu estava andando pra caramba, assim, e poderia ter sido a grande prova minha, mais do que o Mundial em 97. Eu estava fazendo coisas na moto que, sabe... que eu nunca tinha feito, sabe? Aí depois, 2003, 2004 você fez esse rally, e aí você parou quando? Eu comecei a temporada, então, de 2005, eu fiz a prova de patrocínio. E Lembro, eu fui de carona com você e você tinha um Honda e ele estourou o pneu, quebrou a roda, lembra disso? Ah, verdade, olha só. Lembro disso aí. Então, e aquela foi a minha última... Era um Honda Fit. Isso aí. Aquela foi minha última prova, cara. E foi, olha, e foi a minha última prova porque é o seguinte, eu corri lá e eu voltei de lá e foi assim, foi a primeira vez na minha vida, em 20 e poucos anos, competindo, que meu coração disparou, minha boca não secou. Eu era tido como um piloto que ficava muito nervoso, sabe? E que eu tinha que controlar a minha vontade, sabe? Eu falei assim, aqui foi a primeira vez na vida. E eu senti que tinha alguma coisa que tinha acontecido. Não sabia o quê, sabe? E o Dionísio, mais uma vez, tinha me chamado para fazer um cross-country, né? Nos Estados Unidos, um GNCC. Sim. Né? Uma prova do Campeonato Americano de Cross-Country. Eu, o Nielsen e o Zanol fomos fazer essa prova. E chegamos lá nos Estados Unidos, foi até legal, assim, pra caramba o evento, assim, mas, né, grandioso, mas no dia do evento não teve a corrida, porque entrou um furacão. E eu fui com a minha esposa, a minha filha já era nascida, a Diana, e a Diana ficou com os avós, que ela era muito novinha, e eu, a Paula e o Lucas já tinha seus 8 anos, que eu falei assim, nós vamos lá na Carolina do Norte, vamos fazer, e a gente vai alugar um carro, vamos descendo até a Flórida, vamos brincar na Disney, e tá tudo certo. Domingo entrou o furacão, eu virei para a Paula e falei assim, então acabou, beleza, é isso mesmo, vamos embora, vamos começar a nossa viagem, a gente ia começar combinado na segunda, vamos embora. E a gente teve uma semana incrível, sabe? Aí eu pensando muito do que tinha acontecido em patrocínio, eu vi que a vida tinha mudado. Virou a chave. Eu já tinha empresa, Sim. A empresa já conseguia me pagar, entendeu? Eu já conseguia pagar minhas contas com o dinheiro da empresa, né? Então, e eu vi que é o seguinte, que eu tinha passado uma semana incrível com o Lucas já tinha 8 anos, e eu dedicando os finais de semana toda a competições, curso de pilotagem, e eu fiquei assim super... Eu já sofria muito para viajar e deixar o Lucas para trás, deixar a Paula para trás, sofria muito, sabe? Aí eu virei e falei assim, quer saber o negócio? Chegou a hora. Aí eu conversei com a Paula virou e falou assim, não, mas o dinheiro da moto ainda é importante, né?
Então, assim, eu acho que segura as pontas aí mais um pouco, né? Então tá bom, aí beleza. Aí a segunda etapa era em Santa Catarina. A equipe viajou, eu ia pegar o avião, eu saí da empresa 11 horas da manhã, porque o voo era tipo 1 hora da tarde. Cheguei no meu carro. Boa, não. Liguei pra Paula. E pronto. Foi o dia que acabou. Aí, e acabou na hora certa, Mauri. Porque hoje é o seguinte, eu sou o maior fã do esporte, eu acompanho tudo, não ando de moto e tal, mas acompanho o enduro, acompanho o motocross, acompanho os ralis e sou um fãzão, sou mais fã até do que antes, né? Então, assim, É um fã discreto, né? Não comenta, não fala nada, fica quietinho lá. Você é bem reservado, né? acho que sim. E hoje, rapidinho ali, que nosso tempo já foi, mas essa empresa hoje, graças a Deus, você começou lá pequenininho, não tinha nem como, igual a sua esposa, a Paula, falou, não dá ainda para viver da empresa, não. Quantos funcionários tem hoje a empresa? A Companhia do Terno e Les Chemises, né, são duas marcas, uma masculina e uma feminina, são 163 lojas e temos 1.060 funcionários. Hoje não dá para mexer com a moto. Mas ainda bem que aconteceu isso também na minha vida, né? Mas você tem andado de bike? Não, sou da trilha, ando de bicicleta, corro a pé no meio do mato, caminho no meio do mato. Todo dia que eu moro ainda na montanha, né? E do lado das trilhas. Então, todos os dias, o despertador toca às 5h30 da manhã, eu faço a minha trilha até 6h40, tomo banho, 7h30 eu tô abrindo o galpão lá para começar o dia na empresa. Né? E final de semana, como ninguém é de ferro, né? Eu faço um pouco mais tempo de trilha. Umas 2, 3 horas, né? Legal demais. Nós precisávamos ter umas 2, 3 horas para fazer o podcast aqui com você, mas eu acho que já vai ser de muita importância para as pessoas que gostam de você. E você sabe que são muitas, e pessoas novas que ainda não te conhecem vão te conhecer através do podcast e vão ficar as imagens aí dessa conversa para o resto da vida, né? Assim a gente espera, né? Bom, Mauri, obrigado pelo convite, foi um papo bacana demais, né? Muito legal. E é o seguinte, cara, como a gente, acho que você, eu, né? Um dia a gente viu um equipamento bacana, as duas rodas, aquela velocidade, os saltos ou as curvas, o barulho, e aquilo atraiu a gente, né? De uma maneira forte demais, né? Então, assim, além da gente ter feito o nosso sonho, você está fazendo ainda, né, e vivendo o esporte de maneira, a sua filha, né, então, assim, é um esporte muito legal. Mas é uma coisa, assim, que eu vivi um sonho legal, tive experiências incríveis, né, mas tem uma coisa que, quando eu comecei, eu não esperava, né, o esporte é legal demais. O esporte é bom demais para a vida da gente. A concentração que dá, a capacidade de julgamento que a gente tem, porque você não pode brincar com o risco, tá ali. Então você aprende a julgar bem, a avaliar muito situações, tomar decisão sob uma pressão, numa velocidade incrível, né? Então, assim, o esporte me ajudou demais. Há muitas coisas da minha vida. Então é o seguinte, se tem uma coisa que eu sou grato demais é de ter trombado com esse esporte e ter andado de moto, viu, cara? Isso aí, puxa vida. Ainda bem, viu? Ainda bem. Gente, vamos agradecer mais uma vez aí a Plena Alimentos que está nos ajudando aí, a Borilli Racing, a Motul, a IMS e também a Foco Escapamentos. Então, muito obrigado aí, B. Mais uma vez, despeça aí dos seus amigos, das pessoas que você viveu durante esse tempo aí. Dá ainda 2 minutinhos aí para você 2 minutos? Despedir dessa turma aí, para agradecer quem você lembrar aí, que eu tenho certeza que você não vai lembrar de todo mundo, mas... Poxa. Cara, é o seguinte, minha família, né, que sempre me deu a força, é um esporte caro, um esporte que exigia uma força de muitas pessoas, né? A minha esposa, que, poxa vida, né? Quando eu trombei com ela e começamos a namorar, ela me admirava muito como esportista e me deu muita força, né? E tudo que eu tenho, inclusive, guardado foi ela que cuidou, porque, né, acho que eu não teria tido cuidado, né?
Mas é o seguinte, outro dia eu tive no velório do Bolão. Da federação. Da federação. Quando eu tive a notícia que ele faleceu, então eu fui lá no velório, porque eu comecei no esporte muito novinho. Uhum. E aí você acha que o mundo é daquele jeito. A gente acha que o mundo é de pessoas apaixonadas, pessoas que dedicam muito tempo ao negócio com um comprometimento fora do comum, né? De uma vibração incrível, né? Então, na hora que você sai do esporte, aí que você vai descobrindo que o mundo é muito diferente disso. Então, a paixão que a gente conta nesse esporte é uma coisa, né? Então, na hora que eu fui vendo, assim, hoje, as pessoas que fazem o esporte, né? Jacó, o Lincoln, e, puxa vida, o Bolão, aí você, o Zezito, o Maurício Brandão, então, assim, o Dionísio, né? Então, assim, enfim, todas as pessoas envolvidas no esporte, seja, né, principalmente no cuidado com o esporte, é uma coisa, assim, impressionante, sabe? E eu não enxergava isso, entendeu? Porque a minha vida começou já vendo aquilo ali, entendeu? E depois que eu saí, que eu fui vendo o tão difícil que é você encontrar pessoas apaixonadas e comprometidas como no motociclismo. Então, o dia que eu fui lá despedir do Bolão, né, era, assim, o que o esporte moldou a minha vida, entendeu? Né, me forjou, né? Acho que a segunda coisa que eu carrego mais legal, entendeu? É exatamente as pessoas que fazem o esporte que eu trombei nessa vida, né, durante esses anos todos e que raramente eu encontro nas minhas experiências que eu tive depois, sabe? Então, o motociclismo ele é muito abençoado por atrair pessoas incríveis e que se apaixonam e que dedicam a vida e que se comprometem de uma maneira, um nível de comprometimento muito raro de encontrar. Então, obrigado pela oportunidade, que é uma maneira, pelo menos, de agradecer, né, todas as pessoas que eu trombei, que na época eu acho que eu não valorizava e que eu saí do esporte sem ter agradecido, abraçado cada um, né? Acho que é isso. Bom demais. Obrigado, Lê. Valeu, obrigado a você, cara. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.